A educação física é um ramo de estudos muito importante para o conhecimento do ser humano. Não limitada à perspectiva social e nem biológica, une esses dois campos de maneira sucinta. Por que você escolheu cursar educação física? Bom, quando eu era jovem, na época do vestibular, eu já praticava artes marciais. Né? Comecei a praticar artes marciais com 14 anos. E eu queria entrar numa faculdade que me desse mais subsídio para entender mais as artes marciais. Né? E a única que me dava naquele momento era a educação física. E como eu sempre gostei muito de trabalhar com o corpo, trabalhar as questões fisiológicas, biológicas, a questão do corpo, então eu busquei a educação física por isso. Esse foi o motivo principal. E dentro da educação física, qual que é a sua área de atuação? Tá, minha área de atuação dentro da educação física é a pedagogia do movimento. Né? A pedagogia do movimento é uma especialidade da educação física que busca compreender o movimento enquanto forma de educação, de formação humana. Né? Então essa foi a minha área. É a minha área. Basicamente, toda a tecnologia do cotidiano relativa a bem-estar ou esporte existe graças ao avanço da educação física como campo de estudo. O senhor está satisfeito com a profissão e como você é reconhecido no meio dela? Sim, muito satisfeito, muito plenamente satisfeito. E para quem pretende cursar educação física, você tem alguma recomendação ou algum traço na personalidade que é essencial para você ser um bom profissional ou pelo menos gostar de educação física? Sim. Como em todas as disciplinas, o primeiro traço, digamos, a primeira necessidade que a pessoa deve ter para buscar a educação física é gostar de estudar. Né? Ele tem que gostar de duas áreas, ele não pode ser gostar de uma só. Tem duas áreas do conhecimento humano, que é as ciências biológicas, que é um carro-chefe, digamos assim, da educação física, e as ciências humanas. Né? Porque a educação física ela é uma ciência que ela vai buscar compreender o homem a partir do corpo. Né? E o corpo é biológico. Então eu preciso ter um gosto das ciências biológicas, mas eu preciso também ter muito prazer em estudar as ciências humanas, como a filosofia, a sociologia, a antropologia. No curso de formação, por exemplo, nós temos as disciplinas que formam o profissional, a antropologia e a sociologia do corpo humano. Então, a gente vai analisar como o homem foi ao longo da sua história construindo esse corpo que é social, que é biológico. Então, essas duas áreas são fundamentais. O senhor tocou num ponto importante que é tratar a educação física como uma ciência que une tanto ciências humanas como ciências biológicas. Só que, pelo menos no ambiente ensino fundamental, até um pouco no médio, tem um pouco de discriminação, porque aula de educação física vai todo mundo para a quadra jogar bola. Então, como que você enxerga a importância da educação física dentro da sociedade e o valor que ela recebe, principalmente no ambiente pedagógico? Sim. Eu trabalhei 12 anos no ensino básico, né? Trabalhei com educação infantil, fundamental, médio, e eu sempre acreditei, né, dentro da minha formação, que antes de nós irmos para a quadra, antes de nós pensarmos em jogar bola, jogar vôlei, fazer uma arte marcial, o aluno deve compreender aquele gesto. Ele deve entender qual é a importância de se jogar um futebol do ponto de vista de formação humana mesmo, do ponto de vista de saúde. Então, ela é desacreditada porque a educação está desacreditada. Eu não acredito na educação física que é desacreditada, não. Infelizmente, a educação em nosso país é uma área de conhecimento que é fundamental para a nação, para o país, mas ela não recebe o devido trato que deveria ter. Né? Nossa educação hoje, ela está muito utilitarista. Né? Então, ela não é uma educação que forma o sujeito, é uma educação que quer formar uma pessoa moldada para uma sociedade hipócrita, digamos assim. Bem radical, sendo bem radical, uma sociedade muito hipócrita que nós temos. Né? Então, a educação, do modo geral, não forma o cidadão, não forma o ser humano. Forma uma cabeça que possivelmente passa no vestibular. Isso não é educação, isso é doutrinamento. E a educação física está nesse contexto. Né? E quais são seus objetivos com relação à educação física? Tanto o que você enxerga como profissional, tanto o futuro da educação física? Sim. Bom, duas perguntas, meus objetivos e o futuro. Isso. Meu objetivo é muito simples como educador, é só educar. É só procura educar. Educar do ponto de vista físico, educar do ponto de vista emocional, educar do ponto de vista psicológico e, sobretudo, do ponto de vista espiritual. Isso é uma função de todo educador.
né? E o futuro dela? Eu vejo com bons olhos. Porque se eu não acredito no futuro da educação física, eu não acredito em mim mesmo, porque eu sou o futuro. Eu estou formando educadores. Aqui nós temos 480 alunos que estudam educação física. E eu acredito nesses alunos, eu acredito na educação porque eu acredito neles, porque eu estou formando eles, eu e mais 38 professores. Então o futuro vai ser brilhante, com certeza. Apesar da política como está, apesar da sociedade não entender o que é educação física, mas não tem problema, a gente vai superando. O futuro é brilhante, vai ser brilhante. Além de prover esses avanços materiais, é responsável também, aliado a outros estudos, a prover a melhora de saúde e estética do ser humano. E educação física também está muito atrelada ao esporte, sem dúvida. E só que o atleta no Brasil não é tão valorizado. Então, com relação a isso também, um jovem que quer ser atleta hoje vai enfrentar muito mais dificuldade do que ajuda. Você acha que a educação física, você formar esses atletas, não só como atletas, mas como cidadãos, o que teria que ser feito? Não uma solução imediatista, mas sim, exatamente. A primeira coisa que deveria ter, bom, deixa eu só considerar um ponto importante. A educação física é um corpo de conhecimento e, como todo corpo, tem seus membros. O esporte é um desses membros. As ginásticas são membros da educação física, as artes marciais são membros da educação física, a capoeira é membro da educação física, a dança. O esporte, né, é um membro da educação física extremamente importante, sobretudo para a educação. No caso do esporte de rendimento, do esporte de alto nível, para se valorizar o esporte, a primeira coisa que tem que existir são políticas públicas voltadas para o esporte, para o jovem, que seria a carreira esportiva. Quando eu digo políticas públicas, são tanto a sociedade, mas sobretudo o governo, criando estruturas políticas, programas que valorizem o atleta, né? Valorize o atleta, não o esporte em si, mas o sujeito do esporte, que é o atleta, né? Com bolsas interessantes, com centro de treinamento, com profissionais competentes, com uma equipe multidisciplinar. O atleta precisa do professor de educação física, mas ele precisa do fisioterapeuta, ele precisa do médico, ele precisa do dentista, do nutricionista, do psicólogo. Isso é só um grupo interdisciplinar que trabalha com o atleta. Sim. Então, precisa-se, sobretudo, de políticas públicas. Perfeito.